E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo para vocês e dessa vez aqui é como liberar muita memória RAM no seu smartphone Android. Bom galera, e como vocês perceberam aí pelo começo do vídeo, a minha voz não tá tão boa assim, mas pelo menos eu estou trazendo um vídeo aqui completinho para vocês, que é uma coisa que vocês já pediram há muito tempo para mim, é um vídeo de como otimizar mais a sua memória RAM para você rodar os seus mais diversos jogos. Tudo isso daqui foi testado e é um método que eu criei fazendo um perfil diferenciado para cada um desses aplicativos e eu consegui rodar todos esses jogos de boa. Inclusive o Free Fire aqui, que estava rodando antes na qualidade suave, agora está rodando na qualidade padrão com mais ou menos uma taxa de 28 a 30 FPS dependendo do mapa, dependendo de onde você está no mapa, né, principalmente. PUBG Mobile Lite, que eu consegui ver que estava muito mais otimizado com essas configurações, e principalmente com a sua RAM um pouquinho mais livre, você consegue ter uma melhor taxa de FPS e também uma melhor taxa de estabilidade. Mortal Kombat aqui rodando incrivelmente a 40 a 60 FPS, dependendo do golpe que você fazia e também dos efeitos que estavam rodando na sua tela. E também o Clash Royale, que parou de sair. Normalmente os usuários do Mod 3 têm vários problemas com o Clash Royale, porque ele sai no meio da partida, suas cartas travam quando você coloca ele lá, e dessa vez aqui com essa configuração o Clash Royale não saiu. Bom galera, todos esses aplicativos aqui precisam de root para ser executados, então se você não tem root no seu celular, infelizmente você não vai fazer. Isso daqui é mais focado naquelas pessoas que têm celulares para 1 a 2 GB de RAM, ok? Porque até mesmo 3 GB de RAM você ainda pode fazer isso aqui, mas 3 GB de RAM, né, já é muita RAM para principalmente esses jogos, então eu acho que não teria muito sentido você fazer. Mas basicamente tudo que a gente vai precisar é só do LSpeed, Granify, Kernel Editor e o RAM Manager Pro. Todos eles estão aqui diretamente na nossa descrição. Vocês vão baixar um por um nessa ordem aqui e a gente vai configurar primeiramente o nosso LSpeed, né? Como vocês podem ver, tem uma ordemzinha pra gente configurar e a gente tem aqui o LSpeed. Só antes da gente configurar, eu só quero mostrar pra vocês quanto de RAM livre a gente tem, né? Vocês podem ver que o Mod 3, né, geralmente ele fica aí por 200 a 300 MB de RAM livre, e com esse método aqui eu consegui liberar 440 MB de RAM, ou seja, isso aqui já é mais suficiente pra gente rodar os nossos aplicativos. Bom, então a primeira configuração que a gente vai fazer é vir aqui no nosso LSpeed. Vocês podem ver aqui que já vai estar pré-configurado, então você vai dar aquela configuradinha, vai permitir o seu root e você vai vir aqui diretamente para essa tela dos principais tweaks, e a gente vai vir aqui e opcionar nas opções de impulsionamento. A gente vai colocar aqui o impulsionador agendador, vai colocar em 30 minutos. Descendo mais um pouquinho aqui, a gente não vai ativar nenhuma dessas modificações do kernel e vai ativar essas otimizações do sistema. Vai colocar aqui o Window Animation Scale em 0.5x, Transition Animation Scale em 0.5x e Animator Duration Scale em 0.5x também. E depois a gente vem aqui nessas três barrinhas novamente. Vem aqui em gerenciador da CPU. Depois que abrir tudo isso aqui, a gente vem aqui em Governor Settings, vai colocar aqui em acelerar Governor, vai colocar em modo Performance, Execution Interval a gente vai deixar em 30 minutos, e Tweaks da CPU a gente vai colocar aqui em Otimizar CPU para modo Performance. Depois que a gente configurou essa telinha, a gente vem aqui novamente nessas três barrinhas, vai para a principal configuração, que é gerenciador de memória RAM. É só ele abrir aqui, e depois que abriu a gente vai colocar aqui nas opções de gerenciador de RAM, a gente vai colocar aqui na jogos, né, a gerenciador de memória RAM, bandeira de RAM baixa a gente também vai ativar, Disable Multitasking Limitations a gente também vai deixar ativado, e OOM Killer também a gente vai deixar ativado. Depois a gente desce mais um pouquinho, tem aqui as tweaks para gerenciamento de memória, vai colocar aqui o Virtual Memory Tweaks em Performance, tendência de swaps em 75%, otimização do RIP e otimização do ZRAM a gente também vai deixar ativado. E a última configuraçãozinha que a gente vai fazer aqui no nosso LSpeed é descer aqui até as nossas configurações, vir aqui basicamente no Apply on Boot, a gente vai deixar essa opçãozinha ativado, e aplicar no atraso de inicialização a gente vai deixar no imediato. Depois disso a gente já configurou aqui tudo que a gente tinha que configurar no nosso LSpeed. Depois que a gente já configurou o LSpeed, o segundo aplicativo que a gente vai configurar é o Granify, ok? Então a gente vai simplesmente abrir o nosso Granify, ele vai perguntar todos aqueles bagulhos de root e tudo mais, você só vai aceitar tudo. Depois que você já tiver na sua tela inicial do Granify, a gente vai clicar nessas três barrinhas aqui em cima, selecionar aqui em definições, vai colocar aqui 12 agressivo, a gente vai deixar ativado, a gente também vai deixar ativado hibernação automática e always ignore background free, essas duas opções. A gente também vai deixar ativado aqui o greenificar apps do sistema, e depois disso a gente aperta um botão voltar. Depois disso a gente vai clicar nessas opçõezinhas aqui, né, no maisinho, vai selecionar os três barrinhas, vai colocar em mostrar todos e depois mostrar mais apps, e a gente vai selecionar os aplicativos que a gente vai querer ocultar, ok? Ocultar não, né? A gente vai selecionar pra gente parar os aplicativos de rodar em segundo plano.
Como eu já selecionei todos os que eu precisava, né, que são aqueles aplicativos de sistema que ficam aqui nessa doczinha, né, inclusive os aplicativos que vocês baixaram pela Play Store, você vai selecionar basicamente todos eles diretamente aqui nessas opções, e o único que a gente recomenda que você não selecione aqui é o seu launcher, ok? Para ele não ficar parando toda hora que você apertar lá naquela notificaçãozinha, pra gente não parar o launcher de segundo plano, ok? Porque a gente não vai precisar do launcher de segundo plano rodando para consumir memória, então a gente não vai selecionar ele. Depois que você já selecionou todos aqueles aplicativos, e muito importante também você não selecionar aplicativos de funcionamento de sistema, como por exemplo esses org.codeaurora, ou então, por exemplo, o Magisk, que principalmente é um que vai ativar todos os nossos privilégios de root, ou até mesmo um launcher. A gente vai selecionar coisas como, por exemplo, o kernel editor, ou então o LSpeed. O LSpeed nem tanto, porque a gente já configurou ele, então a gente não vai selecionar ele. Coisas também como DevTools, ou então configurações do HyperOS, a gente vai deixar aqui ativado. Ele vai perguntar aqui e vai deixar um insistir. Depois disso, é só a gente apertar aqui nas nossas hibernar, e ele já vai começar a hibernar todos os aplicativos. E basicamente o nosso Grainify também já está configurado. Depois de já configurado o LSpeed e o Grainify, tudo que a gente precisa fazer é vir aqui no nosso kernel editor. Deixa só ele abrir aqui o nosso kernel editor. Como vocês podem ver, ele vai verificar as informações e o acesso ao root. E depois que ele já abrir nessa telinha, a gente vai vir aqui nessas três barrinhas, vai descer até o nosso CPU. Vai deixar isso aqui ativado, né, o Apply on Boot, e vai selecionar aqui o governador da CPU em Performance. Depois a gente volta aqui para as nossas três barrinhas, seleciona aqui o nosso modo GPU, aplicar on boot, e também a gente vai colocar aqui o governador da CPU em modo Performance. Depois disso, galera, a gente vai colocar aqui nossas três barrinhas novamente, vai selecionar aqui na memória virtual, vai deixar o Apply on Boot ativado, e depois a gente desce aqui em tamanho de disco e a gente vai colocar em 430 MB. Depois de já configurado aqui o tamanho do disco do ZRAM, a gente só vem aqui nessas três barrinhas novamente, seleciona aqui o nossas configurações, e depois que a gente já selecionou as configurações, a gente desce até atrasar, né, que é aplicar na inicialização. A gente vai deixar aqui o atrasar no imediato, e prontinho, o nosso kernel editor também já está pré-configurado. Depois que você sair dele, a gente vai para a última configuração de aplicativo, que é o RAM Manager Pro. A gente vai simplesmente abrir o nosso RAM Manager Pro, lembrando que você vai precisar de todos os direitos de root e tudo mais, e depois que ele já abrir nessa telinha, a gente vem aqui nessas três barrinhas, seleciona aqui o Definir on Boot, que ele vai deixar meio que desativado, então a gente vai deixar ativado, vem aqui em RAM, seleciona aqui em ajustador de memória RAM, e a gente vai começar aqui no balanceado, ok? Mas se você quer uma performance a mais, a gente puxa isso daqui pro modo Hard Gaming, e ele vai deixar aqui 100% da memória livre, e vai dar um confirmar. Depois que você fez isso, a gente só precisa vir aqui nessas três barrinhas, selecionar aqui em Extra. Depois que você selecionou em Extra, a gente vai ativar essa bloquear inicialização na memória. Então a gente vai deixar isso aqui ligado, limpar a memória, para a gente dar aquela pré-limpada na nossa memória RAM. Vem aqui em arquivo swap, a gente vai deixar aqui a localização do arquivo swap na pasta /cache, e vai deixar em torno de 312 MB de arquivo de swap. Como eu já criei, eu não preciso criar de novo, então é só a gente criar aqui em criar, ele já vai começar a criar o nosso arquivo. E prontinho, depois que o nosso arquivo swap já foi criado, a gente só vem aqui em capacidade da memória virtual, vai selecionar aqui em torno de 128 MB, você não pode ultrapassar disso aqui, então a gente vai clicar aqui em 128 MB, vai dar um confirmar. Depois disso ele vai colocar aqui, as mudanças terão efeito após que você reiniciar o seu dispositivo, você quer reiniciá-lo agora, e a gente vai dar um sim. E daí ele já vai aplicar as nossas configurações do LSpeed, já vai aplicar as configurações do Grainify, e também já vai aplicar as configurações do kernel editor junto com as configurações do RAM Manager, ok? Então a gente só vai esperar isso aqui reiniciar, e assim que reiniciar a gente já volta. E bom, galera, depois que o nosso celular já reiniciou, como vocês já podem ver, descendo aqui a barra de status, né, como vocês podem ver as barras de notificações, já vão estar aqui a notificação do kernel editor e do LSpeed. Só a gente deslizar isso aqui para o lado, e vocês podem ver que também o impulsionar agendador já vai ter liberado um pouquinho de memória RAM. Então tudo que a gente vai ter que fazer, né, é criar esses widgets aqui na nossa home screen, né, para a gente ter um melhor acesso às configurações aqui, tanto do LSpeed quanto do Grainify. Então a gente só vem aqui, seleciona aqui os widgets do Grainify, então a gente vem aqui e seleciona o hibernar agora, seleciona ele aqui do nosso ladinho, depois a gente seleciona aqui o nosso widget novamente, seleciona o widget aqui do impulsionar do LSpeed,
E depois disso, a nossa configuração já está feita, né? Só a gente vir aqui em hibernar agora para ele começar a hibernar os aplicativos rodando em segundo plano. Ele já vai dar a configuraçãozinha aqui do Greenify, e depois que já deu aqui a configuração do Greenify, é só a gente vir aqui e selecionar a configuraçãozinha do impulsionar do LSpeed. E assim ele vai começar a liberar a nossa memória RAM livre, né? Vocês podem ver aqui que ele já está em torno de 440 MB de RAM livre. Só a gente apertar de novo, só para vocês verem que ele realmente funciona. Já está aqui liberado em 448 MB de RAM livre. Lembrando que para efeito de comparação com tudo isso aqui desativado, em torno de 320 a 280 MB de RAM livre fica aqui, ok? É um grande ganho para o Mod 3 e também para vários outros celulares que vocês vão poder estar testando aí nas suas casas, ok? Lembrando que isso daqui pode variar bastante da configuração que você fizer e também da ROM que você está utilizando aqui, porque algumas ROMs vão ser muito melhores na hora de você gerenciar a sua RAM e algumas vão ser piorzinhas, ok? Eu escolhi uma ROM bem pesada, que é principalmente a ViperOS, que vem com vários aplicativos aqui rodando em segundo plano, e também eu selecionei uma ROM que consome bastante RAM por causa do launcher, né, que é essa daqui, a ViperOS. Então eu recomendo vocês fazerem essa coisinha, principalmente numa ROM ViperOS, que daí você vai ter bastante RAM livre. Basicamente, nos jogos que eu testei, galera, que foi desde o Free Fire até mesmo o PUBG Mobile Lite, Mortal Kombat e Clash Royale, eu consegui uma boa estabilidade em todos eles. Principalmente o Free Fire aqui, que eu estou rodando o Free Fire diretamente da Play Store, não foi aquele Free Fire Lite lá que eu fiz um vídeo recente ultimamente. E basicamente ele deixou de rodar da qualidade suave e também de ficar fechando em segundo plano para basicamente a qualidade padrão, ou seja, foi um ganho até mesmo de CPU e de GPU por causa do kernel de Ultra. Então aqui no Free Fire a gente deixou de rodar na qualidade suave, travando para a qualidade padrão que estava totalmente de boas, ok? A gente estava aí com a qualidade padrão de 26 a 28 FPS mais ou menos, jogando o Free Fire tranquilão. Vindo aqui para o PUBG Mobile, as notícias são um pouquinho mais animadoras, que como o PUBG Mobile a gente não tem a qualidade gráfica para a gente selecionar, então eu consegui rodar basicamente 25 FPS até 30 FPS com esse boostzinho na nossa memória RAM, ou seja, é um ótimo exemplo de como isso aqui otimiza bastante. Mortal Kombat, que estava rodando inicialmente a 30 FPS, conseguiu rodar agora a 40 a 60 FPS, ok? Porque simplesmente a gente não otimizou só a nossa memória RAM, mas também a nossa CPU e a nossa GPU, e conseguimos rodar o Mortal Kombat a 40 a 60 FPS. E um outro jogo mais complicadinho aí para celulares de 1 GB de RAM rodarem, que é o Clash Royale, que infelizmente ele estava fechando e travando bastante antes da gente fazer todos esses tweaks, e agora o Clash Royale tá rodando de boas a 30 FPS, né, porque é um jogo travado a 30 FPS, totalmente de boas, sem você tá saindo toda hora da sua partida, ok? Então galera, vocês podem dizer aí nos comentários o que vocês acharam dessa otimização, se valeu a pena para vocês fazerem no seu celular. Eu sei que valeu a pena bastante aqui no meu Mod 3 e eu tô conseguindo excelentes resultados até mesmo com esse perfilzinho que eu criei, e simplesmente é uma forma pelo menos mais de boas para você conseguir otimizar a sua RAM no seu celular, ok? Então se você gostou desse vídeo e conseguiu otimizar bastante a sua RAM, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adicione esse vídeo aos favoritos, liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo como esse e vários outros, e é nóis galera, valeu e falou, tchau!